Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos aqui novamente com vocês para mais um encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, onde estamos na parte primeira, falando das causas primárias. Continuando nosso estudo, sobre Deus, hoje nós vamos seguir nas questões de 10 a 13, onde Kardec indaga os espíritos sobre os atributos de Deus, formando questões que geram resposta para o nosso entendimento, já que ainda nos encontramos muito pequenos, diante desse ser maior que é Deus. Kardec, como um excelente educador, cria métodos para que a gente possa entender tanto as perguntas feitas aos espíritos, como também as respostas que os espíritos nos dão. E Kardec meio que vai na contramão para poder que a gente entendermos, Deus, um pouquinho da essência de Deus, porque nós ainda não conseguimos entender essa essência divina. Estudar a Deus para nós ainda é uma coisa muito difícil, já que ainda nos encontramos nessa condição humana e ficamos limitados, para entender sobre Deus. Mas não podemos deixar de estudar. As limitações existem, mas a gente não pode deixar de estudar Deus, de querer entender essa essência divina. A gente se esbarra ainda em algo que falta para a gente, ainda recursos como o intelectual, o emocional, o moral, a faixa que vibramos ainda para poder conhecer melhor Deus em sua plenitude. E é estudando, procurando, que a gente vai modificando e atualizando nossos recursos para poder a gente entender melhor essa divindade, para chegar a ter um certo esclarecimento sobre o assunto, embora ainda estamos muito longe de compreender toda essa essência. E Kardec inicia esse tópico, atributos da divindade, com a seguinte pergunta, com a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Então, falta ainda um sentido para poder conhecer essa natureza íntima de Deus. Nós temos 5 sentidos. Nós temos a audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Esses sentidos nos acompanham aqui, na figura material, enquanto estamos encarnados. Nós precisamos desses sentidos para poder sentir, para poder ver, para poder tocar. Nós ainda precisamos disso. Mas para Deus, para compreender essa essência divina, nós ainda precisamos de mais sentidos. E como conseguir isso? É paulatinamente, gradativo. Conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai estudando, se disciplinando, nós vamos conseguindo arrecadar recursos para começar a compreender melhor Deus em sua essência. Então é um passo de cada vez, é aos pouquinhos mesmo, porque dizer que existe, que depois da gente já é Deus, é querer ser muito grande, E entre a gente e Deus, nós temos Jesus. Então, de nós até Jesus, existe um caminho a percorrer. E um caminho que sabemos que não é um caminho simples, é um caminho que leva muita busca, muito trabalho, muita disciplina,
muito estudo. E de Jesus, chegando até o estado de Jesus até Deus, é um outro caminho a ser percorrido. Então a gente tem que já saindo da zona de conforto, né? Já começando a querer entender essa essência divina, já é o início, já é um começo. Os 5 sentidos nos faz despertar e sentir, né, a natureza que está na nossa volta, onde nós comprovamos a existência de Deus, que até vimos no estudo anterior que foi falado sobre isso. Mas a gente ainda precisa de mais esse sentido, mais um sentido para poder estar sentindo, né, entendendo essa natureza íntima de Deus. Já sei, quando eu desencarnar eu vou conseguir. Provavelmente não. Cada um de nós temos um estado evolutivo e conforme nós vamos graduando, né, essa evolução, porque a gente sabe, como Kardec mesmo nos coloca, nascer, morrer, renascer. Tal é a lei. Então, através dessa lei, né, adquirindo conhecimento, adquirindo melhores virtudes, gradativamente, como já falamos e colocamos, nós vamos conseguir, mais lá na frente, percorrendo esse caminho, entender melhor essa natureza íntima, que é Deus. Continuando, Kardec, na questão 11, faz o seguinte questionamento. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, é como a gente já vinha falando, quando a gente não tiver mais precisando dessa matéria densa, pesada, né, para poder estar conquistando nossa evolução, já tivemos conseguido chegar a um grau evolutivo, né, como Jesus, nós vamos conseguir entender, compreender e se aproximar do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso a gente tem um caminho ainda para percorrer. Não podemos esquecer que a gente tem um caminho. É um caminho tortuoso, às vezes, é um caminho de alegrias, às vezes, mas é um caminho que tem que ser percorrido. Vamos encontrar muitas pedras, às vezes, no caminho, vamos encontrar dificuldades, mas vamos chegar lá. Da mesma forma que temos o exemplo do nosso irmão maior, que é Jesus, mas a gente consegue chegar lá. Kardec, nessa pergunta, faz uma anotação que diz assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribuem. Então, muitas das vezes a gente, para poder entender Deus, né, coloca Deus como se fosse um de nós, né? Deus vai ficar feliz se eu fizer isso. Deus vai ficar alegre, vai se alegrar comigo se eu fizer aquilo. A gente coloca Deus como se ele fosse um de nós, como se ele fosse um ser material, como se ele pertencesse, como se ele estivesse aqui fisicamente conosco, ao ponto que Deus é muito mais do que isso, né? Ele é a causa primária de todas as coisas, como vimos no primeiro item da pergunta que Kardec faz aos espíritos, que ele pergunta o que é Deus, e que a nossa irmã Nádia explicou muito bem a diferença desses dois pronomes, né, do quem e do que nos faz entender maravilhosamente. Então, a gente está engatinhando, né? A humanidade se encontra na infância, está gatinhando ainda não consegue
compreender Deus, ainda não consegue compreender Deus em toda a sua essência. E Kardec continua. Na questão 12 ele pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E os amigos espirituais respondem: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, conforme nós vamos evoluindo, conforme a gente vai melhorando essa matéria, né, que reveste o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, melhor dizendo, a gente vai conseguindo compreender essa essência, essa natureza íntima de Deus. Continuando, na 13ª pergunta, Kardec indaga o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os amigos espirituais respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não lhe fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, né, não haveria unidade, não seria único, né, seriam vários, mas ele é único. Não existe mais Deus, mais nenhum Deus, ele é único, só existe um Deus. É onipotente, ele porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Onipotente. É soberanamente justo e bom. A soberania providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Então, Kardec, nessa pergunta, né, ele vem perguntando, melhor dizendo, sobre os atributos de Deus. Né? Ele vem colocando aqui os atributos. Mas, como já foi dito anteriormente, a humanidade que ainda é muito limitada para compreender essa essência do Criador. Então, dizer que Deus só tem esses atributos é limitá-lo, coisa que não é dessa forma, né? Deus é muito mais do que isso. Mas, para que a gente possa compreender dentro da nossa realidade atual, nós vamos entender por que ele é eterno, por que ele é imutável, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Então, continuando, os espíritos vão dizendo que Deus é eterno, porque se ele tivesse tido princípio, teria saído do nada ou então teria sido criado por alguém. Então,
ele afirma que Deus é eterno. Ele não foi criado por nada ou por alguém. Tudo começou através dele. E é assim que, de degrau em degrau, nós vamos entendendo esse infinito e essa eternidade. É imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma delas seria estabelecida. Então, as leis de Deus não mudam, ela é única. O que muda são as leis dos homens, toda hora, todo tempo. Mas a lei de Deus não muda, ela é imutável, não há mudança. Deus é imaterial, ele não precisa dessa natureza, né, chamada matéria, para poder existir. E essa soberania não permite que a gente duvide da justiça e nem da bondade de Deus. Na Gênese, no item 8 da natureza divina, Kardec nos fala o seguinte: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. E para finalizarmos, esse nosso estudo dessa noite, eu queria mostrar para vocês um exemplo simples, mas que talvez dê para ajudar a compreender um pouquinho mais do que conversamos. Então, aqui temos duas garrafas, uma com água e a outra sem água. Quando nós vamos colocando água na garrafa que está sem, nós vamos colocando assim de forma devagar, prestando atenção para que não derrube e observando até ela encher, para que não derrame. Isso, encheu. Vamos tampar para que não derrame. E o que tem a ver essa garrafa com a água com o que nós falamos hoje? Nós também vamos conhecer Deus assim, dessa forma, bem devagar, aos pouquinhos, conforme a gente foi colocando a água dentro da garrafa, parando para refletir e para pensar. Assim, nós vamos poder conhecê-lo da melhor maneira que vamos conseguir entender. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, paulatinamente, devagar, um passo de cada vez. Agradeço pela oportunidade de estudo, que possamos permanecer na paz de Jesus, que na próxima semana possamos estar aqui novamente para mais um estudo e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu e descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim.
A vida é uma arte sem fim. Vida